Feiticeiros ou maldições, não importa. Os únicos que são capazes de transcender além, sendo meramente fortes, são aqueles com um senso avassalador de si mesmo, e um completo desprezo pelos outros. Essa frase dita por Sukuna talvez seja a mais importante para o seu personagem, que sempre teve bastante hype ao seu redor, apesar de ter aparições bem raras durante toda a obra. Mesmo assim, o Sukuna se mostra um dos personagens mais importantes de Jujutsu, guiando tanto a trama quanto os temas da obra de forma, às vezes, bem sutil. Eu falo que Jujutsu não tenta te mostrar uma visão correta, mas levanta questões que devem ser respondidas pelo próprio público. Mas o que Jujutsu está fazendo, além de provar que a filosofia de vida de Sukuna é correta? Ele nunca teve nenhum problema para atingir nenhum objetivo, e nenhuma vez em que o poder, a corrupção e a ganância entraram em conflito com a bondade, o segundo saiu vencedor. Veja a luta entre Yuki e Kenjaku. Yuki é uma boa pessoa. Suas intenções sobre o mundo sem energia amaldiçoada tinham a intenção de salvar tudo, e não de destruir. Mas ela foi colocada para enfrentar Kenjaku, o homem que viveu 1000 anos com tudo de absolutamente bom e ruim que o mundo pode oferecer. As alianças, a traição, tudo. Em um mundo onde o trauma alimenta o poder, aqueles com o coração mole para fazer o que for preciso para vencer serão eventualmente derrotados. A morte de Yuki não tem muito investimento emocional, concordo, nós nem conhecíamos muito a personagem, mas ela cumpre um propósito importante para a grande mensagem da obra. Tudo isso tem um significado. E Yuki escolher salvar Chozo ao invés de usá-lo como uma distração para matar Kenjaku também deve ter. Outro momento que reforça essa mensagem vem com Gojo no metrô em Shibuya. Ele poderia ter ativado sua expansão de domínio e matado absolutamente todas as maldições especiais ali, mas isso ceifaria a vida de centenas, talvez milhares de inocentes. Sua bondade entra em conflito mais uma vez com o perverso Kenjaku e no fim, perde. Existe uma ideia que eu vi sendo discutida pela primeira vez através de um perfil no TikTok chamado Suguru Geito. Esse nome é muito bom. A ideia é basicamente que Jujutsu é uma história com estrutura quiástica, ou uma história com um formato circular, onde eventos específicos ou temas da obra serão abordados de forma contrária à mostrada anteriormente. Obras famosas como Harry Potter usam dessa estrutura, e você tem até livros escritos sobre como a J.K. Rowling propositalmente faz isso com a obra. Star Wars também é um exemplo de história que ficou muito conhecida por usar essa estrutura. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre esse tema, mas um exemplo disso em Jujutsu seria com Gojo e Sukuna. Gojo selado é um evento contrário ao do começo da série, com Sukuna assumindo o corpo de Yuji. Você tem também a morte de Geto e Gojo, os dois morrem no mesmo dia com apenas 1 ano de diferença, pelas mãos do homem mais forte. Ou de maneira até mais clara, quando olhada por um grau mais amplo. Jujutsu Kaisen Zero e Jujutsu Kaisen são séries tematicamente muito opostas. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos mais antigos, mas sempre que a força individual é colocada em conflito com os laços, em Jujutsu, o primeiro sempre vence. Isso é verdade até agora, mas apenas para Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu Zero, a mensagem é invertida, e o que garante a vitória de Yuta são os laços que ele desenvolveu com todos ao seu redor, muito representado por ele usar os poderes de seus amigos, e também com o fato de lutar em harmonia com Rika. O que essa ideia quer dizer é que a forma como os eventos e temas desse arco serão tratados é de forma contrária a como foram mostrados no arco de Jujutsu Zero. As duas histórias estão falando sobre amor. Yuta e Rika são uma história triste onde um homem amaldiçoa o amor de sua vida, mas no fim também é o amor que o salva do homem que quer roubar Rika de seu amado. O amor liberta Yuta de sua mentalidade aprisionada, é o amor sendo usado da maneira convencional que estamos acostumados. Mas então, o que Jujutsu está fazendo com amor nos capítulos atuais? Agora a gente vai entrar em campos polêmicos, principalmente porque a luta foi resolvida muito recentemente. Apesar do bait no Twitter, eu acredito realmente que Gojo morreu e não vai mais voltar. Na verdade eu ficaria bem mais feliz se esse fosse o desfecho de seu personagem. Apesar de que, como é uma história inacabada, qualquer coisa pode acontecer. Mas para fins de estamos em um vídeo que busca mostrar uma mensagem, vamos considerar que Gojo morreu e nunca mais vai voltar. Eu acredito que ao escrever Gojo, Akutami esteja escrevendo uma tragédia. No vídeo sobre Crollo nós já falamos mais sobre, mas você tem essas histórias chamadas de tragédia, que são muito populares por causa da Grécia, apesar de não existirem somente lá, obviamente, em que a relação entre o homem e o universo é analisada geralmente a partir da inevitabilidade do destino. E você tem esse personagem, que busca uma forma racional de resolver conflitos, quando acaba caindo no resultado irracional que ele busca evitar a todo custo. E então você tem o Gojo, que assim como nas clássicas tragédias gregas, é um indivíduo de alto status social com uma falha fatal que o condena. Sua falha, no caso, é a única coisa que ele possui como indivíduo: poder.
No vídeo sobre Gojo já falamos muito sobre isso, mas basicamente todas as suas fraquezas estão entrelaçadas com sua força. Todas as suas derrotas são resultado direto do quão forte ele é. Ele é amaldiçoado por esse conceito que não possui exatamente uma origem ou palpabilidade, energia amaldiçoada, alimentada por emoções, 6 olhos, técnica ilimitada. Quem deu tudo isso a Gojo senão o destino, senão o universo no qual ele está encaixado? O grande trunfo de seu personagem é o quanto ele é insignificante para Jujutsu Kaisen, apesar de ser o feiticeiro mais forte da Era Moderna. As maldições levam os dedos de Sukuna no ataque à escola, ele não extrai informações de Jogo, o plano de selá-lo dá certo e quando volta ele é incapaz de realmente causar danos a Sukuna, visto que um capítulo depois ele retornou à sua forma original. Em uma história sobre essas maldições, nada mais justo que o homem mais forte será amaldiçoado pelo próprio destino. A morte também é um ponto muito comum em Jujutsu. Às vezes a morte aqui adiciona muito pouco à progressão da trama e tá tudo bem, porque Jujutsu também está falando sobre a falta de sentido inerente à morte, assim como em muitas áreas da vida. O personagem de Mahito é aquele que enxerga a alma, ele sabe que ela não é especial. Ele segue então que acredita que é simplesmente o natural para sua posição, amaldiçoar pessoas. Kenjaku, por outro lado, vai atribuir significado àquilo que pode ser observado por ele, que pode ser experimentado, muitas vezes através da ciência. Sua conclusão sobre a alma e corpo é diferente de Mahito, inclusive. Sukuna aparece então como esse ser definitivo, 100% hedonista, que não vê significado na vida ou na morte. Ele tem seus desejos e os atende da forma que quer. Ele se diverte quando quer se divertir, ele mata quando quer matar, e luta quando quer lutar. As ações não têm significado inerente a elas, apenas um significado na medida em que se desenrolam. O hedonismo de Sukuna em relação a tudo é muito bem representado pela discussão que ele tem com Kashima no capítulo 238. Para Sukuna, a forma de se relacionar com os outros é através do amor, que para ele se traduz em sua força. Veja, matar alguém que o desafiou é a prova de amor que ele pode dar àquela pessoa. Ele era amado por sua força, então sua força era logicamente a única coisa que ele poderia oferecer de volta a essas pessoas. Sukuna é a personificação do amor, a mentalidade altamente individualista de Jujutsu Kaisen. E você lembra do que Gojo diz para Yuta no volume 0? O amor é a pior das maldições. Jujutsu Kaisen é um círculo. A luta entre Gojo e Sukuna é obviamente mais uma derrota para Gojo, porque, porra, ele morreu. Mas tematicamente é uma vitória para ambos os lados. Gojo queria ser compreendido, mas era impossibilitado pelo quão forte ele era. Sukuna oferece seu amor às pessoas através da força, então é lógico pensar que para ajudar Gojo, mesmo que sem intenção, a encontrar o seu lugar no mundo, Sukuna precisava matar o feiticeiro mais forte da Era Moderna, dando a ele a chance de finalmente se conectar aos outros. É impactante que o que simboliza a separação que Gojo tem com seus semelhantes é sua barreira do infinito, que acaba sendo cortada por Sukuna, colocando Gojo de forma forçada na realidade do mundo, como um homem comum que ele sempre foi, se comparado ao Rei das Maldições. Já para Sukuna, a luta importa porque permite que ele se ame cada vez mais, aumentando seu poder, aumentando sua compreensão sobre a energia amaldiçoada e extraindo algo de útil do corpo de Megumi. Para ambos os personagens, a luta serve como uma ferramenta para engrandecimento dessas figuras, em um sentido ou em outro. Agora, um comentário rápido aqui. No anime de Naruto, Madara fala sobre como Gai era o usuário de taijutsu mais forte que ele já enfrentou. Uma declaração de poder, que realmente não contradiz nada em Naruto, já que essa não é uma mensagem importante da obra. Mas seja como Jujutsu, Sukuna é, na versão em japonês, muito mais poético, alegando que Gojo limpou o seu céu, e o citando por seu próprio nome, ao invés de simplesmente um título. Não só mostra a inteligência de Sukuna, que inclusive apoia um pouco aquela teoria de que no passado ele era um nobre, mas também a admiração que ele tem a Gojo como pessoa. É um encerramento foda. E eu vi várias pessoas falando que não gostaram do fato do golpe final não ter sido mostrado. Mas, sendo sincero, isso realmente não me incomoda. Deixa inclusive toda a cena muito mais impactante e reforça a ideia de que Jujutsu está, conscientemente, apoiando Sukuna. A primeira vez em que vemos uma expansão de domínio sendo usada é por Sukuna. Esse é um recurso que será a chave para muitas lutas durante a série, basicamente definindo os combates de Jujutsu. Depois, também é Sukuna quem mostra primeiro um domínio sem barreiras, que mais tarde é mostrado também por Kenjaku. Veja como a série se guia a partir do que Sukuna faz. Ele é fundamental para avançar nossa compreensão de Jujutsu como uma ferramenta de poder, mas também para trabalhar os temas centrais da obra. Para Sukuna, e assim como Madara em boa parte de Naruto, nós somos jogados com informações que não partem do personagem em si. Tudo que aprendemos sobre Madara até sua aparição de fato vem de Hashirama, Itachi, Tobi, Nagato e blá blá blá. Tudo de Sukuna que vemos vem de outras pessoas, que se projetam no Rei das Maldições para atender um determinado desejo.
Gojo lamentar sobre Sukuna não estar dando tudo de si é uma forma na qual ele pode se espiar da culpa de ser o mais forte, diminuindo seu próprio significado apenas para se encaixar em seus iguais. Quando o Jogo chora e vê Sukuna o chamando de mais forte, existe uma chance de que ele estava apenas se projetando em Sukuna, assumindo que o Rei das Maldições o considerava alguma coisa. A própria declaração de entre o céu e a terra, eu sou o único honrado, tem um caráter de declaração por parte de Gojo, mas de narração por parte de Sukuna. Não é ele quem está dizendo aquilo. Ele nunca proferiu essas palavras. A figura de Sukuna é adaptada pelas pessoas para falar sobre desejos que elas mesmas têm, e que ele não carrega dentro de si. Não à toa, esse molde e adaptação da sua figura também fica claro com sua capacidade de combate, de se adaptar aos seus oponentes, seja por ele ser um gênio ou simplesmente por usar ferramentas que podem lhe proporcionar isso. Toda a percepção sobre Sukuna não pode ser realmente compreendida, tanto dentro quanto fora da obra. Para representar ainda mais o quão deslocado de tudo ele está, Sukuna não é nem mesmo alguém inventado por Akutami. Sukuna é uma lenda real do Japão. Seu personagem é uma figura mitológica que é inserida em Jujutsu com as particularidades daquele universo, mas sem um senso de invenção como acontece com outros personagens, como Gojo, Itadori, Megumi e Nobara. Tudo o que imaginamos sobre Sukuna é uma imposição da nossa própria percepção, e nada mais do que isso. As pessoas sempre ficaram muito preocupadas com Gojo, tendo medo de que Akutami não poderia contra-atacar seu poder, mas a calamidade imparável em Jujutsu sempre foi Sukuna. Nós só não tínhamos uma real noção disso. Gojo morrer do jeito que morre mostra o quão comum ele é. Toji nunca é mostrado tendo seu corpo dilacerado pelo roxo, apenas vemos um monólogo dele e depois ele morto. Jogo também não é mostrado sendo atingido pela flecha de fogo. Nós temos um monólogo dele e depois ele é mostrado morto. Geto também nunca é mostrado sendo morto por Gojo. Mas por quê? Porque esses personagens nunca realmente ameaçaram a posição de poder que Gojo e Sukuna ocupam respectivamente. Então é forte a ideia de que Gojo morre como um homem comum, mas que também recebe apreço através de seu nome, o livrando do fardo de mais forte e o encaixando, quase literalmente, a realidade que ele sempre foi distante. É mais uma vez Sukuna avançando no Jujutsu Kaisen, se provando como um dos seus personagens mais importantes. Ele é o caos da obra. De maneira meta, não pode ser afetado nem mesmo por Gig, já que sua presença precede o próprio mangá. É um personagem fantástico e também enigmático. Ele é uma das possíveis respostas para o que é levantado no vídeo sobre Gojo. Sim, vale a pena ser o mais forte. Mas eu acho que é isso. Tchau.